Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa noite de segunda-feira, né, dia 30 de novembro de 2020. Estamos aí com mais um vídeo no canal Com Deus, falando com Deus, né? E eu quero trazer uma seguinte curiosidade hoje. Você já ouviu falar na palavra circuncisão? É uma pessoa circuncidada ou não circuncidada? Vamos aprender um pouco mais acerca disso. Eu vou falar da circuncisão física e da circuncisão espiritual. Porém, por ser um assunto um pouco aí, não é que é complexo, mas é um pouco demorado. Eu tenho que fazer o vídeo em 20 minutos, porque depois da conversão que eu faço, o programa lá não suporta. Então eu faço através do celular, que eu não tenho ainda um equipamento bom para estar fazendo aí as minhas lives, os meus vídeos, a saber que é o vídeo, né? Embora eu faça uma vez e já lanço aí no ar também. Mas na quinta-feira é certo que eu vou fazer então a continuação desse vídeo. Se você desde já está me assistindo, fica sabendo que quinta-feira às 7 horas da noite, se você tem interesse em saber um pouco mais aí, eu vou estar falando o restante aí sobre o tema, né? Circuncisão. E espero que você me assista lá na quinta-feira às 7 horas da noite. Tá bom? Se eu atrasar, pode acontecer, que é raro, mas pode acontecer por algum contratempo aí que possa vir a acontecer. A circuncisão, se você não sabe, ela é um ato cirúrgico, que ela aconteceu no passado e até o dia de hoje também ela acontece, é como se fosse uma fimose, né? É um corte que é feito ali na glande do homem, ali, né? No prepúcio, ali, no pênis do homem. E Abraão, quando ele foi chamado para servir a Deus, Abraão ele não era circuncidado. Deus o viu lá, e viu que ele era diferente dos demais. Ele era diferente do seu pai, ele era diferente dos outros que faziam parte ali da sua parentela. Ele não era um idólatra, isso é certo. Ele era um homem que ele não via aquilo como um Deus verdadeiro, então isso chamou a atenção de Deus. Deus chamando-o assim para fazer de Abraão ali uma nova nação. Porque até então, ao nosso conhecimento do próprio Deus, o povo estava muito bagunçado, não tinha como Deus agir naquele meio, daquela bagunça toda, daquela idolatria medonha que estava ali na época. Então Deus assim escolheu Abraão e o fez ali como o pai da fé, o primeiro ali, né, dos hebreus, que vai falar lá em Gênesis. E aos 99 anos, então, depois que ele o chamou, ele foi circuncidado. Deu ali a ordem para Abraão circuncidado. Isso vai estar lá escrito no livro de Gênesis, capítulo... Eu até marquei aqui, quer ver? Gênesis, capítulo 17, né? 17, versículo 24, vai estar falando acerca da circuncisão de Abraão aos 99 anos. E depois da circuncisão de Abraão, então, ele foi circuncidado o seu primeiro filho, Ismael, porque é um filho que é pouco falado aí na Bíblia, tá? Mas foi um filho que cresceu também, né? Em número de pessoas, cresceu bastante. Tem alguns 12 príncipes aí que são descendentes de Ismael, mas aí é uma outra história para um outro vídeo, né? Não é o caso aqui. Aqui é acerca da circuncisão física e espiritual. Eu quero detalhar o máximo possível, né? Não que riqueza de detalhe, que ficaria com certeza um estudo e não 2 vídeos aí, a saber, esse hoje e a live aí na quinta-feira lá no Facebook, que acontece às 7 horas da noite, como eu falei anteriormente, tá? E então Abraão ele foi circuncidado aí nessa idade de 99 anos ali, fazendo com que então começasse ali um novo povo, uma nova geração. É tanto que o Senhor Deus, né, ele prometeu aí a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Embora Sarai era nessa época, ela não podendo ter filhos por conta da esterilidade. Ela era uma mulher estéril, entendeu? Além de ser estéril, já era avançada em idade. Pelo dia de hoje, seria uma gravidez de alto risco, né? Quase com uma certeza e sentença de morte aí, pela idade que Sara tinha na época. Pois bem, mais um milagre aconteceu. Então aí nasceu Ismael de Agar, tá? da escrava, da egípcia, da serva egípcia ali. E depois também nasceu Isaac, né? de Abraão, com Sarai. E depois tornou-se a ser Sara, e Abraão tornou-se depois a ser chamado de... Era Abraão, depois
mudou o nome dele para Abraão. Tá? Então começou então um novo povo de Deus ali. E todo povo que fazia parte ali, fosse escravo, fosse servo, tinha que passar pelo processo de circuncisão. A partir de então, no 8º dia, depois dos mandamentos, vê a lei que está explicando lá em Levítico, todo menino que nascesse, ao 8º dia ele tinha que ser circuncidado. Ao 8º dia ele tinha que passar pelo processo ali cirúrgico, né? A circuncisão ali, feita na glande do homem, e então ali fazia parte do povo de Deus. Pois bem, e foi assim ao longo da história, durante muitos anos, esse ato de cirurgia, testificando que aquela pessoa era o povo de Deus. É tanto que Davi, quando enfrentou lá o gigante Golias, para quem conhece a história, né, para quem conhece um pouco aí a história bíblica, a história do povo de Deus, né, resumindo a história do ser humano, ele fala para o Golias, Davi ainda um moço jovem, ele fala, incircuncisa o filisteu. Por quê? Porque o filisteu, ele era incircunciso. Ele não fazia parte do povo de Deus. Ele era uma pessoa incrédula, era um inimigo incrédulo que tinha desafiado, que desafiava a Israel todo o tempo. Ele desafiava dia após dia. Então, Davi o chamou de incircunciso filisteu, porque os filisteus eram um povo que não faziam parte do povo de Deus, então eles não eram circuncidados. E Deus havia determinado através de Abraão para que então todo mundo que fizesse parte do povo dele viesse a ser circuncidado. E isso, como eu falei, ao longo do tempo aconteceu isso aí. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, muita coisa mudou. Ele não revogou, tá, a lei, ele não aboliu o Antigo Testamento, isso não aconteceu. Porque o próprio Senhor Jesus, ele pregava em cima do Antigo Testamento. Ele provava que ele era o Messias em cima do Antigo Testamento. O judeu até ainda hoje não crê em Yeshua, no Senhor Jesus. Mas é provado dentro do próprio Velho Testamento que o Senhor Jesus é o Messias. E quando o Senhor Jesus veio, que cumpriu ali toda a lei, porque os judeus eram assim. Os judeus, embora circuncidados, embora fazendo parte da descendência de Abraão, embora procurando ali seguir os ritos ali, os rituais que foram deixados através dos 10 mandamentos, seguindo ali aqueles sacrifícios que foi estabelecido para cada tipo de pecado, para cada erro, foi estabelecido um tipo de sacrifício. A maioria deles era tudo novilho de 1 ano que se usava. Eu até falei um pouco acerca de sacrifício ali sobre Gideão. Tá? Tem até acho que tem uns 3, 4 vídeos falando sobre isso aí no canal aqui do YouTube, no Falando com Deus. E durante todo esse tempo, as pessoas, como eu falei, elas estavam ali procurando seguir aquilo que Deus havia determinado que as pessoas fizessem. Porém, os judeus eles tropeçavam, porque ao mesmo tempo que o judeu ele procurava seguir a lei com sacrifícios de animais e outras coisas, mas esse era o mesmo judeus que matava profetas. Esse era o mesmo judeus que destruíam vidas, embora sendo eles circuncidados. O Senhor Jesus, em certa ocasião, ele falou, olha, vocês podem aí seguir o que os escribas, os escritores, né, da Torá, os fariseus, eles ensinavam para vocês podem seguir, mas não façam o que eles fazem. Porque eles atam fardos pesados nas costas do povo, mas não movem sequer um dedo para cumprir. Eles falam o que tem que fazer, mas eles não fazem. É por isso que o Senhor Jesus sempre dava ali o título de hipócritas, fariseus hipócritas, né? Saduceus hipócritas, todo aquele povo ali estava como usando de hipocrisia, querendo ou requerendo alguma coisa das pessoas, da comunidade ali, menosprezando as pessoas, cobrando impostos indevidos e tantas outras coisas. Mas eles não faziam a mesma coisa. E o Senhor Jesus, vindo cumprir a lei, então, ele enfrentou aqueles fariseus, aqueles escribas, ele procurou ensinar a verdade. É tanto que a maioria das pregações do Senhor Jesus lá no templo, eles se levantavam e debatiam.
Mas o Senhor Jesus os fazia se calar, não em voz alta, não com grosseria, mas dentro da própria palavra. Eles viam que estava errado, porque o Senhor Jesus aí, ele já entrava com dons espirituais, ele já entrava com revelação, lendo assim a mente deles, o que passava no coração deles. Então não teria como argumentar que ele não era uma pessoa de Deus, que realmente ele era o Filho de Deus, fazendo com que criasse assim a inimizade dos fariseus, dos escribas, por fim, de todo aquele povo que queria andar no erro, de todo aquele povo que queria andar nas concupiscências da carne, nos desejos desenfreados da carne, e não obedecer assim à lei do Senhor, porque a lei ela é boa, a lei ela não é ruim, a lei ela não é perversa, a lei ela é justa, a lei não é pesada, porque o Senhor Jesus, você vê que a lei ela vai falar o seguinte, um exemplo, que não deveríamos adulterar, está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás. O Senhor Jesus fala o quê? E se olharmos para uma mulher e a desejar ou a cobiçar no coração, já pecamos com ela. Ou seja, a lei ela não foi amolecida. A lei ela permanece, ela foi mais endurecida na verdade, porque se pecar com o coração, como ele falava para o povo, para os escribas, os fariseus, que eles erravam no coração, conhecendo assim então o entendimento, conhecendo assim a mente dos fariseus, o coração do fariseu, então ele falava ali. Então o Senhor Jesus procurou sempre estar ensinando. O próprio Senhor Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia, seguindo assim os princípios básicos da lei. Ele foi circuncidado. Então, mediante essa circuncisão, eles erravam, eles falhavam, sendo circuncidados, eles erravam. E aquelas pessoas que eram circuncisas, que eram desprezadas do povo judeu, que não havia crédito ali, era posso dizer, um grupo de gente, por exemplo, samaritano ali, havia uma guerra, havia uma contenda, porque eles não eram incircuncisos, eram gentil, porque não queriam fazer parte daquela lei, eles não aceitavam, então eles não eram circuncidados, e ali havia uma intriga. Você vê que judeu ali e os samaritanos eles não se falavam, havia uma rixa, havia uma intriga. Judeu era circuncidado, samaritano não era circuncidado, e tantos outros povos gentios, eles não eram circuncidados. Os filisteus, eles não eram circuncidados. E tantos outros amorreus não eram circuncidados. Os midianitas, tanta gente, eles não eram circuncidados. E Deus escolheu aquele grupo de pessoas ali, começando lá pelo pai da fé, Abraão, o circuncidando aos 99 anos. E ali começou então todo o processo de separação do povo de Deus. Porque a circuncisão nada mais é do que uma separação do povo de Deus. Ou foi uma separação do povo de Deus. Todo aquele que se voltasse para Deus, ele tinha que se passar pelo processo de circuncisão. Se eu fosse um samaritano e resolvesse ali chegar até o sacerdote, que era ele que prestava o sacrifício ali, o sacerdote, né, que imolava o animal, que sangrava o animal, né, para ser mais específico, que sangrava o animal, aspergia o sangue, todo aquele procedimento lá, ele tinha que ser circuncidado para fazer parte do povo de Deus. Não é que ele não podia fazer parte. Se ele se comprometesse a andar segundo a lei, segundo a Torá, ele poderia ser também considerado ali uma pessoa de Deus. Não só o nascido de Abraão poderia ser de Deus, mas qualquer um, se voltasse, por exemplo, um servo, se voltasse a ser servo de Abraão e não fizesse parte da parentela de Abraão, passava a ser uma pessoa ali, uma pessoa de Deus. Era só a pessoa querer, eu quero ser de Deus, mas ninguém queria saber dessas coisas, ninguém queria saber de cumprir a lei, as pessoas queriam bagunça, e o povo de Deus, o judeu, era mal visto por aqueles que não serviam a Deus. O povo de Deus era mal visto por aquelas pessoas que sacrificavam a outros deuses. Por exemplo, como eu falei, agora há pouco eu falei sobre Gideão, o povo vinha e saqueava os bens, o que podiam fazer eles saqueavam, o que podia destruir, eles destruíam. Eram muitos povos que vinham, porque eles não havia comunhão entre os hebreus e os midianitas. Não havia comunhão entre os hebreus, os amalequitas e outros povos, mas não havia comunhão.
era só guerra, era batalha. Não havia comunhão entre os descendentes ali, ou o povo de Abraão, com o povo de Sodoma, com o povo de Gomorra. Não havia comunhão. Era guerra, eles não queriam saber de servir a Deus. Eles viviam num mundo de bagunça, de carnalidade, como também assim vivemos no dia de hoje. Hoje nós vivemos num mundo de bagunça, de carnalidade, onde ninguém é circuncidado na carne. Só que hoje também não precisamos mais de uma circuncisão na carne para que venhamos fazer parte do povo de Deus. E todo esse procedimento que eu estou falando desde o princípio sobre circuncisão e dando aquela volta grande, é para que você entenda que hoje nós vivemos do mesmo jeito. E não necessitamos mais de ser circuncidados na carne, fisicamente. A circuncisão de um homem, hoje, ela acontece de uma forma diferente. Porque quando eu conheci ao Senhor Jesus, quando eu conheci a Cristo, Ele me chamou sendo da mesma forma que Abraão, não circuncidado. Ou seja, uma pessoa que não havia passado pelo ritual ou pelo processo, tá? Embora que Deus criou esse processo depois de que Abraão deixou sua parentela, deixou a incredulidade, deixou tudo aquilo para trás e foi para um lugar onde Deus nem falou onde que era, mas que ao longo da carreira de Abraão, ele iria falar, ele iria ali guiá-lo e levaria ele até a terra que manasse leite e mel, a saber a nova Canaã, a saber Canaã ali, né? Então, hoje é a mesma coisa. Eu não sou circuncidado na carne. Você, geralmente o brasileiro, ele não é circuncidado na carne. A maioria do mundo, dos países aí, não tem o processo mais de circuncisão na carne. Alguns países ainda têm, tá? Mas todo país que tem o processo de circuncidar o homem, geralmente é um país pagão. É um país que serve a outros deuses. É um país que serve a posse de ídolos. É um país que não tem comunhão com Deus. É um país que vive na idolatria. É um povo que vive na idolatria. É um povo que vive na feitiçaria. É um povo que vive, sabe, na hipocrisia, na sujeira e na imundície. Então é muito mais fácil a pessoa ser circuncidada, né? Fazer um ato cirúrgico ali e viver no pecado, e de tempos em tempos ela sacrificar ali um animal ou fazer algum ritual, né? Hoje tem vários tipos de rituais aí, hoje mudou muita coisa, tá? Do que procurar servir a Deus. É muito mais fácil eu tentar me enganar e falar, não, hoje eu quero pecar, não estou aguentando, eu vou e pego lá e sacrifico algum animal, ou faço algum trabalho, algum outro tipo de ritual, seja lá qual for que o ser humano tem criado e inventado, para ali abafar, né? Ou tentar enganar a mim mesmo que ali foi perdoado o meu pecado. Isso ainda ocorre até no dia de hoje e com certeza ocorrerá até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, até a consumação do século acontecerá essas coisas. Mas agora vamos falar acerca da circuncisão espiritual, como ela acontece na vida do homem, o que ela muda na vida do homem e o que Paulo e tantos outros têm falado acerca da circuncisão, tá? Física e espiritual, para que nós venhamos entender o valor da circuncisão no dia de hoje e saber que não só eu e como você, nós podemos fazer parte do povo de Deus pelo ato de circuncisão. Não o ato de circuncisão fisicamente falando, onde é passado pelo processo doloroso. Porém, não significa que o processo, que a circuncisão espiritual, ela também não venha a ser um ato doloroso. É doloroso sim também. E não é fácil. Porém, é um ato em que nós de verdade somos transformados e somos mudados, porque a circuncisão passada, ela não tinha o poder de transformar o homem. Ela tinha tão somente ali o poder de separar, né, o homem, de separar aí. O José, ele não é circuncidado, então ele não faz parte do povo de Deus. José, você tem que circuncidar. O seu filho nasceu no 8º dia, tem que circuncidar o seu filho, tem que ir lá e fazer o ato cirúrgico lá no seu filho, para ele fazer parte do povo de Deus. Essa era a primeira aliança que Deus fez ali através de Abraão. Ele fez aquela primeira aliança através do processo de circuncisão. Mas depois veio a segunda aliança que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo, aonde ali foi abolido sim
o ato de circuncisão, aonde ali foi abolido o ato de sacrifício de animais para expiação dos pecados, aonde ali foi abolido uma série de coisas. Porém, não foi abolido o Velho Testamento. Não foi para dizer esqueça o Velho Testamento, porque ele é fundamental na vida do cristão. Na verdade, explica-se o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Para que eu possa ter entendimento do Novo Testamento, eu preciso do Antigo Testamento, eu preciso da antiga história, eu preciso dos antigos acontecimentos do passado, para que eu possa explicar os o Novo Testamento do Senhor Jesus, o qual ele nunca acabou. Acontece através dos Atos dos Apóstolos, que foram os apóstolos que nós conhecemos, como todo aquele que se volta para Deus passa a ser um apóstolo do nosso Deus. Mas eu já estou com 20 minutos, tenho que parar até quinta-feira aí no Facebook, tá? Com a live ao vivo, onde eu vou falar acerca da circuncisão espiritual e um pouco também voltando aí a essa história para complementar aí o vídeo, tá? Que Deus abençoe sua vida.